professor Humberto Louser, boa tarde. Inicialmente, parabéns pelo seu aniversário, né? Que Deus lhe conceda muita saúde, felicidade e, como diz o Faustão, né? No pessoal e no profissional. E por falar no profissional, né? E claro, a sua profissão no ramo do futebol, né? O CRB tem duas frentes agora. Já está resolvido nessa primeira fase no Campeonato Alagoano e tem domingo Murici, mas tem uma viagem para Mato Grosso pela Copa do Brasil, jogo da quarta-feira. Como é que trabalha? Tem elenco suficiente para essas duas frentes de trabalho, professor? Boa tarde. Vamos lá, boa tarde. Primeiro agradeço aí, contar o parabéns, né? Agradeço as palavras. E verdade, a gente tem jogos em cima de jogos. A gente não pode esconder, né? Claro que a gente tem um jogo na quarta-feira que vem, um jogo importantíssimo, não somente pelo desempenho ali desportivo, né? O que você vai avançando na fase, na condição desportiva, e também a questão financeira. A Copa do Brasil, o que ela injeta, todos os clubes estão atentos a essas cifras também. Então a gente tem que ter sabedoria nesse momento. A gente tem trabalhado, nós junto com o William, né, que é o treinador do Sub-20, que está fazendo os jogos da Copa Alagoas, a gente tem trabalhado duas equipes ali para que a gente possa ter as melhores escolhas, tanto para esse jogo como para o jogo da quarta-feira, como eu falei, a importância que ele tem para nós, e ter essa sabedoria para fazer a melhor escolha. Felizmente a gente já está classificado na primeira colocação. O resultado ele é importantíssimo para nós também. E a gente tem procurado fazer as melhores escolhas. A gente está num dilema não somente desses dois jogos, a gente está vivendo um dilema nesse período, não somente para esses dois jogos, mas também com alguns atletas com queixas, né? 3 em situação um pouco mais preocupante, outros que a gente precisa ter uma atenção maior para recuperá-los. Então é um período aí que a gente precisa equacionar bem, tanto para recuperar alguns atletas e também para a gente fazer alguns ajustes para a nossa equipe, né? Quando você joga muito, você ganha em alguns aspectos, mas perde um pouco, entra um pouco em destreno e você perde alguns comportamentos. Então, esses comportamentos a gente vai procurar atacar também de forma individual, setorial, para que a gente possa ter um conjunto aí melhor equilibrado, porque cada vez mais os jogos serão mais difíceis e cabe a nós estar jogando bem em todas essas frentes, porque o adversário vai nos estudar bastante para tentar enxergar as nossas fragilidades, então cabe a nós aí estar melhorando para ter uma equipe bem equilibrada e dificultando assim os jogos dos nossos oponentes. A pergunta do Tainan Melo, do Esportes News Mundo. Loser, boa tarde. Como o CRB já está classificado e a liderança garantida, o jogo contra o Murici será a oportunidade para dar minutagem a alguns atletas e preservar os principais e os mais desgastados? Sim, a pergunta vem encaixado com aquilo que eu acabei de falar nessa resposta, né? Essa é a equação que a gente está fazendo, né? Esse quebra-cabeça que a gente tem tido aqui, desde o pós-jogo do Santa Cruz. Claro que antes a gente já estava, assim quando a gente conseguiu a classificação em primeiro lugar, a gente já começou a fazer alguns esboços. Lógico que a data ainda não estava definida, né, da Copa do Brasil, então ela ficou muito justa, né? Então o jogo é domingo, na segunda-feira a gente está viajando para Cuiabá para fazer o nosso jogo, porque depois de Cuiabá tem a viagem até Rondonópolis. Então é uma viagem desgastante. Então nós temos que saber equacionar isso aí também. Então a gente tem trabalhado, como eu falei anteriormente, o William e a gente aqui também, para que a gente consiga aí trabalhar nessas duas frentes e, claro, recuperando esses atletas, como eu falei, 3 atletas que preocupam um pouco mais, outros que precisa ter uma atenção também, e os ajustes que a gente precisa fazer. A gente tem dito isso principalmente pós-jogos, né? Que às vezes essa equipe ainda tem margem para evoluir, é um início somente de temporada, e em cima disso que a gente vai atacar. Quando você tem um período ali que você consiga trabalhar, que você consegue trabalhar, então essa vertente que você vai dar um foco maior para que a gente possa se tornar uma equipe cada vez melhor. Agora, Lúcio, toda equipe quer ter calendário. E o CRB não é diferente. Agora, que calendário é esse? Você viaja, agora segunda-feira, Copa do Brasil. Você volta, tem um clássico e na sequência você já tem um jogo contra o ABC. É o CSA e o ABC. É o calendário, mas um calendário que está muito apertado, né? Para o treinador que não pode mexer em data, isso é com o outro departamento, como é que você está vendo esses jogos tão perto do outro e com viagem, enfim? Isso é muito ruim para o futebol, né? Então esse sempre é o grande dilema, principalmente de início de temporada.
ou até mesmo em final, são as discussões que vão existindo, sempre por um calendário melhor, né? Para que o jogo ele possa ser um jogo mais vistoso, um jogo mais bonito. Chega um momento que é desumano para o atleta, por mais que alguns pensam, né, que o jogador vai ali, só joga, é vida boa, que é isso. Não, mas tem o aspecto mental, o aspecto físico, a pressão que é exercida também. Você só tem um resultado que interessa para todo mundo, então tem a pressão do seu torcedor. E aí começam as viagens também. Então essa viagem, o Brasil, um país gigantesco, então as viagens ela machuca bastante, a malha aérea também às vezes você não permite, as equipes que têm como fretar voos, isso aí é uma vantagem, que você consegue diminuir o tempo, você ter um conforto maior, mas a gente sabe que também é um recurso financeiro gigantesco também, então não são todas as equipes que têm essa condição. Então a gente tem que trabalhar forte, descansar quando tem esse período de jogos em cima de jogos, saber o momento de rodar alguns atletas também. Por isso que a gente fez isso no início, as 5 primeiras rodadas ali que a gente teve essa ideia de dar rodagem, justamente para quando entrasse nessa rota agora você ter todo mundo no mesmo nível ali. Então ele é complicado e são jogos que você precisa vencer para poder estar avançando. Conseguimos a classificação da Copa do Campeonato Alagoano. A gente vai para um jogo, como você mencionou, na quarta-feira, um jogo dificílimo de Copa do Brasil. Não precisa falar a importância que tem essa competição para nós. Depois a gente tem 2 jogos pela Copa do Nordeste, que também com teor de decisão para a classificação para a próxima fase. Então agora, eu já disse isso aos atletas, a gente entra num mês aí, nos próximos 2 meses, só jogos decisivos, só jogos com importância gigantesca aí, seja estadual, que vai vir os mata-matas, vem na Copa do Brasil, que é o mata, e depois também os jogos importantes para uma classificação da Copa do Nordeste. Então, um peso ainda maior, cabe a nós nos prepararmos cada vez melhor para que a gente possa, assim, conquistar esses objetivos. A pergunta do Jonathan, da página Argonautas. Professor Humberto, o CRB com o elenco principal continua invicto na temporada, mas em jogos da Copa do Nordeste vem tendo dificuldades de manter uma sequência de vitórias. O que precisa ser corrigido na sua análise? Olha lá, a Copa do Nordeste, a gente teve ali o empate contra o Ceará, todo mundo viu, a questão ali de arbitragem prejudicou muito a nossa equipe, até porque no momento que a gente faz o gol, o adversário ainda se atirar um pouco mais, a estratégia já estava bem desenhada para as nossas transições, possivelmente a gente iria fazer o segundo gol, e antes do primeiro a gente teve 2 oportunidades de abrir o placar, o jogo desenhou para nós, depois do ajuste que nós fizemos no intervalo. Infelizmente houve a penalidade, Diogo foi feliz ali na defesa e não somente o retorno da penalidade, mas também o prejuízo que nós tivemos com a perda de 2 atletas. Então o jogo foge do contexto normal dele, então nos prejudicou muito. No jogo contra o Campinense, algo que a gente lamenta muito, os 2 pontos, porque foi a única equipe que buscou o resultado de vitória, claro. A gente falou pós-jogo lá, o nosso ímpeto ofensivo foi abaixo, nós erramos muito nos nossos passes, principalmente no terço final, finalização também a gente errou. Então é algo que a gente precisa melhorar, que consequentemente você se aproxima mais do resultado de vitória, que é esse passe nesse terço final, nosso acerto ao alvo no gol adversário. O jogo passado foram 29 finalizações contra o Santa Cruz em casa, sendo que somente 9 dentro do gol. Então a gente precisa melhorar essa margem nossa de assertividade para que a gente possa assim nos aproximarmos de um placar mais elástico, de uma vitória mais tranquila, né? Então nós esbarramos justamente nisso. E no jogo do Náutico também, um jogo difícil, mas nós tivemos momentos da partida que a gente poderia ter saído lá com a vitória. Mas a gente lamenta muito esses 2 resultados, tanto o Ceará quanto o Campinense, que nos custou ali 4 pontos, que a gente poderia estar num conforto maior dentro da tabela. E isso a gente vai trabalhar nesses dias que teremos, já pegando o gancho das respostas anteriores, a gente já mapeou, a gente já sabe o que fazer nesse período que a gente tem de treinamento, quando a gente tiver, para a gente poder trabalhar. Uma delas é nosso nível de acerto nas nossas finalizações, nas nossas precisões também, nossa precisão também nos nossos passes, para que a gente possa ter melhores conexões e aumentar nosso poderio ofensivo aí. Humberto Alonso, faça uma leitura desses primeiros jogos dessa Copa do Brasil, o CRB estreia na quarta-feira. Surpresa já nesse início aí, que chama a atenção, né, com essa Copa, e esse começo sempre tem surpresa, mas está muito em cima, né? Sim, todo ano tem surpresa, né? Então o futebol ele te ensina todos os dias, todos os anos.
Então, cabe a você estar sempre preparado, sempre alertando. Futebol, como eu falo, não tem zona de conforto e não tem tranquilidade. Essas duas palavras não cabem. Então, cabe a nós, como líder, né? Sempre estar exigindo o máximo, sempre corda esticada, sempre mantendo o atleta no seu nível máximo de concentração, porque é assim que você se aproxima de conquistar grandes coisas. Fora isso, você vai ficar distante, você fica presa, você fica vulnerável, e quando você está vulnerável, você é presa fácil. Então, é sempre em alerta, sempre em nível de concentração. E os exemplos estão aí. Então, já são 3 clubes da Série B que ficaram no meio do caminho, um clube de Série A que ficou no meio do caminho. Então, todo ano tem esse tipo de surpresa. Então, é uma competição, como eu falei, tem um incentivo financeiro muito grande. Então, todas as equipes jogam a vida de fato para que você consiga passar, até mesmo pela injeção que tem desse aporte financeiro para os clubes, e o clube também ele destina parte desses valores para os atletas. Então, como a gente é um dope financeiro, então acaba todo mundo querendo fazer algo a mais ainda. Então, e alguns campos com maiores dificuldades de jogar, as logísticas também elas são um pouco mais dificultadas. Então, cabe a você se preparar bem para você não ter nenhum tipo de surpresa desagradável. A pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem, é sobre poupar alguns jogadores contra o Muricy, mas ela já foi respondida. Então, vamos para a pergunta do Iverson Fernandes, da Rádio CBN Maceió. Humberto, parabéns pela baita sequência de invencibilidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a questão tática. O Juninho, nos clubes que passou, inclusive aqui, se destacou por ser um volante que vem jogando construindo de trás, seja como primeiro ou segundo volante. Em alguns jogos, ele atuou mais adiantado e, consequentemente, foram as partidas mais abaixo dele. Por que utilizá-lo nas entrelinhas, tendo em vista que ele não rende tão bem e parece não se sentir tão confortável? Vamos lá, boa tarde, Iverson. A questão da entrelinhas são momentos da partida, né, que você vai explorar aquilo que o adversário está te ofertando, ou aquilo que você criou de mecânica, de movimento, que fez com que o adversário se desequilibrasse no momento do jogo, abrindo esse espaço ali para você poder explorar. O futebol é um jogo de tempo e espaço. Então você tem que saber o momento de ter o tempo exato e há um momento também de explorar o espaço que você está construindo ou que esse adversário, quando você estuda, ele vai te ofertar. Algumas equipes já têm algum padrão e toda equipe ela vai te dar alguma coisa. E vai também exigir de você uma atenção maior para você poder não ofertar ela aquilo que ela é de melhor. Então cabe a nós estar sempre estudando para poder estar identificando esses cenários para facilitar o jogo para a nossa equipe, passando essas informações e também treinando. O caso do Juninho é um atleta que sim, ele se destaca nessa construção vindo de trás para frente, só que a função do número 5 e a função do número 8, principalmente, no local que a gente entende que o Juninho ele rende melhor, o 8, em alguns momentos, ele tem que estar no entre linhas, alguns momentos ele tem que estar pisando a área, alguns momentos ele tem que estar nessa construção, jogando de trás. Então, ele tem essa função, o número 8. O número 5, a mesma coisa, ele tem a função da iniciação da jogada, desde o goleiro ali com os zagueiros, para levar essa bola da primeira zona de construção para a segunda, certo? Para poder fazer essa conexão de meio para ataque. Então o 5 tem essa incumbência de jogar e lógico também a questão, tanto o 5 como o 8, o momento de que a gente tem que se organizar de forma defensiva, ter uma abordagem, ter uma diminuição de espaço, ter uma combatividade melhor para poder retomar a bola do adversário. Então, tanto o 5 como o número 8, ele tem essa incumbência, tanto de construir, de fazer esse jogo conectar de defesa para ataque no momento de bola, certo? Momento de pisar a área, momento de ter algumas movimentações que geram desequilíbrio ao sistema adversário do oponente, e também no momento sem bola, ocupar esse setor de frente da área, do funil ali que a gente fala, certo? E também ser um atleta que consiga desarmar o adversário, porque o momento que o adversário entra nessa zona ali, onde nós estamos marcando em bloco baixo, esses dois atletas, tanto o 5 como o 8, ele tem essa incumbência defensiva de ter uma agressividade, de retomar a bola. Então, essa é a função. Então, o Juninho ele tem jogado ali, ele tem a liberdade tanto de construir como também de jogar à frente, assim como os outros atletas que jogaram nessa função. Então, são funções que o atleta que joga ali, não somente aqui no CRB, porque o futebol hoje ele exige. Não tem mais aquele atleta que só vai ficar construindo, ou aquele atleta que só vai ficar desarmando. Hoje você precisa
que o atleta ele consiga defender bem e consiga atacar bem, porque é isso que o futebol exige hoje, para que você tenha conquista dentro dos seus elencos. A pergunta do Alberto Oliveira, do site esportealagoano.com.br. O CRB apresentou imensas dificuldades em jogos que os times optam por linhas muito baixas e todos os jogadores atrás da linha da bola. Foi assim contra o Sergipe, Coruripe e Campinense. Criar uma mecânica de jogo mais eficiente nessas condições seria uma evolução deste time que você ainda busca nesse processo de formação desta equipe? A gente tem criado, a gente tem buscado soluções, não somente quando pega a defesa baixa. É aquilo que eu falei logo no início que eu cheguei. Não tem a gente não pode ter somente uma ideia para jogar, até porque são vários jogos ao longo da temporada. Então você tem que ter alternativas, porque senão você se torna presa fácil quando o adversário vai lhe estudar. Então, por isso que a gente trabalha não somente a construção quando pega a defesa baixa, mas também pega algumas situações, o adversário nos atacando, a gente jogando em transição, para quando isso acontecer, ou o jogo exigir tipo de comportamentos ou tipo de ideia de jogo, você saiba executar, porque se você não treina, você não tem o direito de cobrar do atleta. Então, por isso que aqui a gente treina algumas variações, para que assim a gente se torne uma equipe que tem variações de jogo e dificulte assim o adversário a encaixar a tua marcação em cima da gente. Então a gente tem procurado trabalhar, mas a gente tem esbarrado naquilo que eu falei anteriormente. O nosso passe final está sendo um pouco, às vezes, com a tomada de decisão, ou então a gente tem errado em demasia, certo? E as nossas finalizações. Então, mesmo enfrentando adversários com bloco baixo, a gente tem conseguido entrar, lógico, aí permite você entrar mais de 30 vezes, que é a nossa média, de entrar no nosso adversário. E o jogo passado, como nós falamos, 29 finalizações, teve jogos com 20, com 18, com 25. A gente tem conseguido finalizar também. O que está nos faltando é um capricho maior para a gente poder acertar mais o alvo do adversário, que você acertando o alvo, você se aproxima de fazer os gols. Fazendo os gols, você se aproxima das vitórias. Então, claro que a gente está trabalhando e já identificamos isso também, como também alguns momentos defensivos que a gente tem facilitado ao nosso adversário. Então, pode ter certeza que a gente está atento, a gente tem trabalhado isso em forma de vídeo. Infelizmente, o tempo ele é muito escasso para levar para dentro de campo, que é algo que eu gosto, que é ali que o atleta ele vai absorver as informações. Mas nesse período que a gente tiver, a gente vai procurar otimizar o tempo que a gente tiver aqui para melhorar todos esses aspectos, ofensivo e defensivo, como eu falei, para ter uma equipe equilibrada e uma equipe cada vez mais forte. A pergunta do Luciano Costa, da equipe Esquadrão 89. Humberto, você já solicitou à direção a contratação de mais um zagueiro? E gostaria que você falasse da recuperação do atacante Emerson. Vamos lá. O Emerson Negueba, né, já está em fase de transição, já treinou já ontem conosco um período do trabalho, já ali como um jogador de apoio, de coringa, né, sem muita oposição. Hoje já avança mais uma etapa, então um atleta que vem trabalhando bem nesse aspecto ali com o Ivanilson na questão de transição, parte clínica dele zerada já, então tanto o trabalho do departamento já liberou o médico, a fisioterapia também, agora é a questão ali física dele, né, essa vivência novamente ali com a bola, então isso ele está tendo também, vai ser inserido gradativamente, tenho certeza que irá nos ajudar muito ao longo dessa temporada, como já ajudou bastante o CRB em outras temporadas. O zagueiro, sim, a gente tem conversado, é um momento crítico, né? Todo mundo jogando, todo mundo participando das competições, seja regional, nacional, até mesmo alguns clubes jogando aí já Libertadores. Então a gente está atento sim ao mercado. Infelizmente a gente teve a perda do Simon, né? Uma lesão que vai demandar um pouco mais de tempo, e é claro que a gente precisa de um outro atleta ali para suprir essa ausência do Simon, até porque o nosso elenco é bem enxuto, bem curto, mas nós priorizamos trabalhar dessa maneira também, porque você consegue ofertar conteúdo para todo mundo e deixa o nível de competitividade cada vez melhor. Então a gente priorizou ter um grupo mais enxuto, mas com atletas com o mesmo nível. Então faz com que os treinamentos sejam sempre em excelência, sempre numa competitividade e intensidade alta, que é o que o futebol exige, é aquilo que a gente acredita que vai nos aproximar dos nossos objetivos. Então a gente está atento ao mercado, lógico que está difícil, e também a questão do Negueba, a gente está confiante e contente com o retorno dele. E para fechar da minha parte, Humberto Louser, com relação à vitória, né? O CRB vence o Santa Cruz e está no G4, né? O que te preocupa agora para se manter nesse G4? O que você trabalha com a tua equipe ou o calendário que está apertado,
porque agora não tem como sair mais se quiser pensar na próxima fase. O que preocupa é, lógico, o calendário, porque você não consegue recuperar. Nós vamos jogar um jogo dificílimo, um aspecto emocional que leva lá em cima, nem se fala a parte física também. E depois a gente tem uma viagem. Então você já perde essa noite de sono, a madrugada inteira você viajando, deslocamento, para pegar um voo bem cedo para chegar aqui no meio do dia. E aí você recuperar os atletas e logo na sequência você tem um clássico. No dia seguinte você já vem para treinar e já concentrar para poder jogar um clássico que também exige mentalmente. O clássico por si só não precisa estar falando, porque ele mobiliza uma cidade, é uma rivalidade gigantesca, então você tem que o quê? Otimizar o tempo, atacar certo ali nas questões de recuperação, no tempo curto que você tem, fazer os pequenos ajustes, já projetar o próximo adversário. E na sequência você tem um ABC, como nós falamos lá atrás, 2 jogos de Copa do Nordeste que são de fundamentais importância para as nossas pretensões, a gente almejando uma classificação.